Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Damos graças ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. A leitura em que eu li a princípio em Salmo 103, versículo 13 diz: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amados e queridos irmãos, nessa manhã nós iremos pensar o tema sobre o que os filhos esperam dos seus pais. Em alguns meses atrás eu preguei aqui na igreja sobre o que os pais esperam dos seus filhos. E eu dando sequência, refletindo o que eu poderia falar, então eu pensei em falar sobre o que os filhos esperam dos seus pais. Os pais, eles esperam dos seus filhos que eles honram a eles, para que prolongue na terra que o Senhor de Deus te dá muitos dias. Mas nessa manhã nós iremos ver o que os filhos, eles esperam dos seus pais. Os filhos, eles veem os pais como heróis. Os filhos, eles veem os pais como exemplos, como um porto seguro. E eles admiram a sabedoria que os pais proporcionam para eles no dia a dia. E quando nós pensamos isso, é dentro de casa que os filhos, eles aprendem como agir em meio à sociedade. Quando nós pensamos sobre o que os filhos, eles esperam dos seus pais, é um acolhimento em seus lares. Os filhos, eles esperam que os seus pais orientem eles para a vida de uma tal forma que eles possam ir para o mundo, mas venham saber viver no mundo diante de uma sociedade. Os filhos, eles esperam dos pais que eles venham ter compromisso e bom caráter para com eles. Os filhos, eles querem ver que eles venham ter pais como exemplos. E quando nós pensamos em filho, nós, na convivência em que nós temos para com nossos filhos, o olhar dos filhos na convivência dos seus pais. Como o filho, ele quer ver um pai e uma mãe dentro de casa. Os filhos, ele quer que os pais venham ter bons relacionamentos. Os filhos, eles querem ver que diante de um pai e de uma mãe ter conflitos, eles não venham ter palavras ofensivas entre eles, mas que eles venham saber apaziguar esse conflito, mediante ao sentar, ao conversar no diálogo. E isso é benéfico aos olhos dos filhos, porque quando eu tenho um filho, estou na minha casa e muitas das vezes os pais, mediante alguns conflitos que é normal os casais ter conflitos dentre eles, mas o que não pode é ter a ofensa, as palavras torpes, um ofender o outro. Quando um pai e uma mãe faz esta forma dentro de casa, os filhos, eles ficam tristes de estar vendo o pai e a mãe brigar. E muitas das vezes, quando eles forem crescer, este exemplo que ele teve em casa
forem construir as suas famílias. Então, o olhar dos filhos na convivência dos seus pais é que, mediante aos conflitos, que eles venham ter mediações entre eles, venham sentar e venham conversar. Certo pastor, ele diz da seguinte forma: quando um casal está brigado, quando ele tende a ir para o quarto para os dois dormirem, eles não têm que os dois irem brigados, mas eles têm que fazer as pazes antes de ir para o quarto. Para quê? Para que eles venham ter uma noite tranquila e sossegada um para com o outro. Então, essas atitudes em que o casal faz dentro de uma família, você fazendo isso, você estará preparando o seu filho para que, quando ele for ter a sua família, ele venha saber como portar diante de um casamento. Nós, pais, somos exemplos dos nossos filhos. E se nós somos exemplos deles, nós temos que ter um olhar diferente, um olhar na qual eles estão notando nós, vendo a nossa conduta, o nosso comportamento dentro de casa e fora de casa. Por outro lado, os filhos, eles querem sentir respeitado pelo que são. Por mais que os pais, ele tem sonhos para a vida dos seus filhos, mas eles precisam entender que todo mundo ele nasce com uma personalidade. Eu tenho uma personalidade, você tem, aquele tem, nós temos personalidade diferente. E muitas das vezes o pai, a mãe, quando eu falo aqui os pais nessa manhã, na mensagem, eu estou incluindo tanto o pai ou a mãe. Então os filhos querem se sentir respeitados pelos pais. De qual forma? Não é porque eu faço isso ou aquilo. Não é porque eu não estou da maneira em que o Senhor deseja, que o Senhor ou a Senhora irá menosprezar a minha pessoa. Quantos, muitas das vezes, no mundo em que nós estamos vivendo, quantos pais, às vezes o filho ele vai crescendo, e muitas das vezes a personalidade dele não é da maneira em que o pai gostaria que ele fosse. Mas o pai ele precisa entender que não é porque o filho ele tem outra personalidade da qual você ou eu não queria, que você deve menosprezar ou deixar de amar o teu filho. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Então, mediante as atitudes, personalidades que os filhos eles tendem a mudar mediante o mundo em que nós estamos vivendo, eu não posso deixar de amar o meu filho ou filha. Vós não pode deixar de amar. Por outro lado, os filhos de crente, muitas das vezes, quando o filho, enquanto ele está na igreja, o pai o ama, o pai o abraça, o pai dá carinho, isso ou outro. Mas muitas das vezes, quando o filho ele fica de maior, e muitas das vezes ele não quer continuar na casa do nosso Deus, nós pais temos que respeitar a decisão que nós devemos de fazer é orar, para que Deus venha resgatá-lo novamente e vir para os caminhos do Senhor. Mas rejeitar, nunca nós podemos rejeitar os nossos filhos. Os filhos, eles querem liberdade, mas uma liberdade
E quando eu falo em liberdade com segurança, não é deixar o filho fazer aquilo que ele bem entende, mas é preciso deixar o filho ter o norte da vida, deixar ele ver como é o mundo lá fora, mas você vem orientá-lo falando de como é o mundo lá fora. Nós, como pais, nós devemos de orientar os nossos filhos como é o mundo lá fora, como é a sociedade. Nós, como pais, é o nosso dever de orientar aos nossos filhos quais são as suas amizades, se as suas amizades são aquelas que são benéficas à sua vida, ou são aquelas amizades que deixam o filho disperso, querendo ir para caminhos tortuosos. Mas que vós, pais, venham pregar para os seus filhos que ao eles estarem no mundo lá fora, na qual eles estão com a liberdade, mas que eles venham ter sabedoria para saber viver, que eles venham ter sabedoria para distinguir o que é certo e o que é errado. Por outro lado, quando eles estão lá fora, as más amizades, que muitas das vezes colocam ele em caminhos diferentes. Então esse filho que ele é orientado dos seus pais, ele não irá ouvir quando muitas das vezes aquele que diz que é amigo, entre aspas, chama ele para ir para uma balada, chama ele para beber, fumar, entre outras coisas. Então você, como pai, como filho, orientar esse que está convidando você para esse caminho. Ele não é o seu amigo, porque o amigo de verdade é aquele que muitas das vezes, quando você está passando por uma dificuldade, ele te estende a mão. O amigo de verdade, ele não convida você para caminhos à perdição, mas ele orienta você a você manter firme na igreja que você está. E quando o filho ele está lá fora, ao ele ser orientado pelos seus pais, quando um amigo fala isso para ele, vamos para tal lugar, o filho, por ser filho de crente, fala para esse amigo, vamos lá na minha igreja. Ao invés de você ser influenciado, influencie essa pessoa para o reino dos céus. É isso que Jesus ele quer de nós. Quando nós falamos, os filhos querem liberdade com segurança. Não é deixar os filhos à vontade, mas é deixar eles ir, mas ir com segurança. Porque muitas das vezes nós pais não teremos os nossos filhos para o resto da nossa vida. Chegará o momento que ele irá namorar, irá casar, mas nós precisamos de pregar a ele, orientá-los como se portar em uma liberdade, mas uma liberdade com segurança. Provérbios 3:12, quando muitas das vezes aquele filho que ele acha o seu pai chato, mas o meu pai não me deixou eu fazer isso ou aquilo. Mas é interessante o filho ele perceber e ver que o pai ele é uma pessoa vivida, ele é uma pessoa de experiência, e ele sabe aquilo que é bom ou ruim para a sua vida. E quando o pai ele corrige um filho, proibindo ele algo,
mas tenha esse pai como um pai que te ama. Porque Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz: porque assim o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amados, eu servi a Deus. O Senhor muitas das vezes Ele tem de me repreender para eu saber que o caminho que eu devo seguir é o caminho correto, não um caminho tortuoso. E quando o Senhor fala isso, o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E quando Ele fala assim, porque o Senhor repreende aquele que ama. Então, quando nós pais repreendemos os nossos filhos, não tem de o filho ficar com raiva, mas tem de ver que isso é por amor. Os filhos querem receber apoio e proteção nas suas decisões. Como eu falei no início, os filhos, ele vê nós pais como heróis protetores. Seja essa pessoa para o seu filho, protegendo ele, mas sem impedir de ter experiência. O filho, ele quer um pai que o protege. O filho, ele quer um pai que, ao mesmo tempo que o pai deixa o filho ir, mas o pai, ele se preocupa aonde o filho está. Ele não quer um pai desatento, desapercebido, não sabendo aonde está o teu filho. Em algumas mensagens em que eu ouvi aqui na igreja, o pastor Joel falou da seguinte forma: quando ele falou do seu filho, o irmão Lucas, que quando ele ia para os lugares, ele como filho notificava ao seu pai: olha pai, eu estou indo aqui ou ali. Ele estava avisando para o seu pai. E isso é muito bom. Da mesma forma também eu exalto o feeling que eu tenho, porque eu ensino ele. Porque, amados, às vezes a pessoa ela quer ter uma vida de liberdade. Eu vou sair, não vou dar satisfação para ninguém, sou o dono do meu nariz. E no mundo em que nós estamos vivendo, muitas das vezes nós podemos sair de casa e não voltar. Então o meu filho, quando ele vai em um colega, ou até mesmo na casa dos meus pais sozinho, ele notifica: pai, estou indo lá na casa da avó, pai, estou indo no meu amigo. E quando ele chega, ele avisa: pai, cheguei. Isso é um ensinamento que eu passo para ele. Por quê? Para que nós pais venhamos ter uma vida tranquila, sabendo onde estão os nossos filhos, com quem está, que horas irá chegar. Sabendo disso, o pai, ele vai, quando ele deitar com a cabeça no travesseiro, ele lá saber que tal hora o seu filho vai chegar. O meu filho, ele está na casa da mãe dele, então foi notificado. Então o pai, ele fica tranquilo. Então os filhos, eles querem receber apoio nas suas decisões. Por outro lado também, quando nós falamos em decisão, muitas das vezes o filho, por ser jovem, está crescendo a cada dia, ele tende a fazer algumas
que muitas das vezes do seu eu, de uma decisão incorreta, o seu pai e a sua mãe vêm estar de braços abertos para poder receber esse filho. O que os filhos, eles esperam dos seus pais. Eu irei contar aqui nesta manhã uma ilustração, na qual ela diz da seguinte forma: sempre estarei ao seu lado. Naamã é um homem que ele dizia para o seu filho da seguinte forma: meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E certo dia, após um terremoto de intensidade muito grande na Romênia, na qual quase veio a acabar, destruir toda a cidade, e diz que ali, ao ocorrer esse terremoto, o pai ele foi direto para a escola correndo para poder ver como seu filho estava mediante ao que aconteceu. E diz a história que chegando o seu pai lá, juntamente com os outros pais que chegaram lá para ver os seus filhos, e esses pais, na esperança de ver estes filhos com vida, e chegando lá, os pais começaram a tirar os escombros, na qual aquilo que eles aguentavam ia tirando de um lado para o outro. E muitas das vezes ali, alguns pais cansados, mas com a força de querer encontrar ainda os seus filhos vivos. E conta essa história que estava lá os bombeiros também ali fazendo o seu trabalho. E diz que chegou um certo momento que os pais vieram ficar cansados. Mas aquele pai que ele prometeu para o seu filho da seguinte forma: filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Enquanto alguns pais estavam cansados já de ajudar ali para ver se encontrava as pessoas, os filhos, esse pai ali com garra, com força, na qual os bombeiros falavam para ele descansar, mas ele não queria descansar, porque ele queria encontrar o seu filho. E quando chegou um certo momento, conta-se a história que um guindaste removeu-se uma pedra. E ao remover-se a pedra, o pai ele ouve a voz do filho. Então o filho chamando seu pai: pai. Então o pai responde: meu filho, você está bem? Então o filho responde para o seu pai: pai, eu estou com sede e com fome. Então o pai fala: mas meu filho, você está bem? Estou, pai. Você está sozinho? Não, pai, eu estou com meus coleguinhas de classe aqui. E diz que o guindaste tirou aquela pedra e aquelas crianças vieram sair. E conta-se a história, quando os entrevistadores foram perguntar para aquele filho da seguinte forma: você ficou com medo lá debaixo dos escombros? Daí ele foi e falou para os entrevistadores: não fiquei com medo, porque o meu pai ele dizia que haja o que houvesse, ele sempre estaria comigo. Amados, o que os pais esperam dos seus filhos é esse comprometimento. Se o filho não está bem, tenha você a sua atitude como pai e mãe
papel de pai. Quando nós pensamos nessa ilustração, trazemos para a nossa vida, quando muitas das vezes alguns pais deixam os seus filhos de lado, mas não é notório nós deixarmos nossos filhos de lado, pois eles são a herança do Senhor. E no livro em que eu estava lendo, meu irmão, quando ele falou sobre o livro Jovem sobre os ombros de gigante, quando ele fala na educação que os nossos filhos, os estudantes, não são o futuro do país, mas são o presente do futuro. Então, amados, os filhos, eles são hoje, e nós precisamos de prepará-los para o futuro. Os filhos, eles querem também receber amor e atenção dos pais. Antes de terem amigos, relacionamentos, os filhos, ele usa os pais como exemplo para se relacionar. E os filhos, quando ele vê pais que os concedem amor, carinho, atenção, nós como pais estamos ensinando a nossos filhos a brotar amor mediante as pessoas. Quando a Bíblia fala assim, amai ao próximo como a ti mesmo, mas muitas das vezes alguns pais, eles deixam a desejar de qual forma? Eles não mostram aquele amor que é preciso para com os seus filhos. E quando nós vemos famílias onde muitas das vezes o filho ele vai crescendo, vai vendo um pai e uma mãe sendo frios, este filho ele não tem de ser um filho quando estiver no seu cônjuge, na sua família, ele não vai ser aquela pessoa amorosa, mas vai ser uma pessoa fria. Então que os filhos esperam dos seus pais que nós mostramos o nosso amor para com ele, que nós mostramos o carinho para com ele, que nós mostramos cuidado para com ele. Muitas das vezes alguns filhos ele tem medo dos seus pais. Acontece alguma coisa, ele não fala para o seu pai. Alguns filhos ele esconde as suas dores dos seus pais, mas isso não é bom. O pai ele não deve em si colocar um medo para com o seu filho, mas o filho ele tem que ter um respeito para com o seu pai. Mas os filhos ele querem receber o amor e a atenção. Muitas das vezes o filho ele quer que quando você, pai e mãe, quando você vê ele em casa meio triste, cabisbaixo, muitas das vezes no seu quarto trancado, não querendo conversar, os filhos eles querem uma aproximação de um pai para com eles, na qual você como pai, como mãe, pergunta para ele quando você nota que ele está triste ou cabisbaixo: meu filho, o que você tem? Como foi o seu dia hoje? Como você foi na escola? Como você foi no trabalho? Como foi o seu dia? O que você fez? Mas o que não pode é nosso pai deixar os nossos filhos de lado. E muitas das vezes nós vemos os filhos
pais precisam de estar presente na vida deles. Alguns pais, eles pensam da seguinte forma. Pensam não, eles agem da seguinte forma. Alguns pais, eles dão presente para os seus filhos. Mas muitas das vezes o filho ele não quer só o presente. Ele quer que você brinque com ele. Eu presentear o meu filho com isso ou aquilo não irá chamar tanta atenção na vida dele. Mas eu vejo que o amor que você dá para o seu filho construirá memória para a sua vida. Pois quando você der amor ao seu filho, der carinho para ele, você terá ele lá no futuro como lembranças que ele terá do seu pai e da sua mãe, na qual foram pais participativos na sua vida. Quando nós também pensamos sobre a questão do amor de um pai e uma mãe que precisa de ter para com os seus filhos, para a conclusão, indo para a conclusão da nossa mensagem. Nós vemos aqui a sabedoria de Salomão que ele teve com duas mulheres. Duas prostitutas vieram ter filhos. Sendo a primeira, ela veio ter um filho primeiro. E quando foi ao terceiro dia, a segunda mulher, ela também veio ter um filho. E as duas, elas moravam na mesma casa. E essa que veio ter um filho depois, o seu filho veio a falecer. Em seus braços o filho veio a falecer. E ela, por ter um filho gerado alguns dias, não queria perder esse filho. E as duas, por morar na mesma casa, ao filho dela morrer, quando foi ao amanhecer, quando foi à noite, ela pegou esse filho que estava morto, colocou ao lado da primeira mulher e pegou o filho vivo dela e ficou para com ela. Ela fez uma troca, pegando o filho da mulher viva e deixando o filho morto dela para outra mulher que já havia tido esse filho. E quando aquela mulher veio acordar de manhã, quando ela olha nos seus braços, ela vê aquele filho morto. E ela, sabendo que o filho dela estava vivo, então elas começaram a discutir entre elas, em outras palavras, na qual a segunda mulher falou: o filho morto é seu. E a outra falava: o filho vivo que é meu. E quando nós lemos a história aqui, Salomão ele usou a sabedoria divina dentro desta situação para saber e mostrar o que é o amor. Então Salomão ele pediu para os seus homens: me tragam uma espada, e eu irei matar este filho vivo. E ao trazerem a espada para Salomão, Salomão falou assim: eu irei dividir esse filho no meio. Ficará uma parte para você e a outra para você. Então a mulher, ela fala assim, mas a mulher cujo filho vivo falou ao rei: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu
de vídeo. Então aqui na história, a mulher primeira, na qual ela tinha um filho vivo, e Salomão foi dividir. Aqui não era mãe do seu filho de verdade, ela permitiu, ela não hesitou, falando para Salomão: pode matar. Mas a mãe de verdade falou para ele: não mate, dê para ela. Amados, isso daí, o amor é isso. Uma mãe perdendo o seu filho para uma outra na qual não era mãe do seu filho de verdade, mas para não ver o seu filho morrer, ela entrega para outra mãe. Isto é amor, amados. Amor é ação, é atitude. Nós muitas das vezes damos a nossa vida pelos nossos filhos, porque nós o amamos. Então, amado, nessa história ela ensina-nos ao amor para com nossos filhos. Os filhos também, eles querem ser valorizados. Quando muitas das vezes o filho ele chega em casa, mostra uma atividade, uma prova para um pai, o pai ou a mãe, é bom fazer um elogio para o seu filho: nossa, você tirou essa nota, que bom, continue assim. Mas não seja aquele pai que muitas das vezes tanto faz como tanto fez na vida do seu filho. Alguns filhos ele falam da seguinte forma: eu gostaria que aquele lá fosse meu pai. Quando o filho ele fala isso, é porque o pai e a mãe não estão fazendo o papel deles dentro de casa para com os seus filhos. Interessante valorizar os nossos filhos. E para finalizar nossa mensagem nessa manhã, o que os filhos esperam dos seus pais. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Estas palavras que hoje te ordeno, ensina aos teus filhos no sentar e no levantar. Nós pais, que além de sermos pais, mas venhamos ser amigos dos nossos filhos. Que nós venhamos sentar com eles e conversar, dialogar, de uma tal forma que nós possamos ser presentes na vida deles. Provérbios de Salomão 22 e 6 diz: instrui o menino no caminho que deve de andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É ensinar a criança, não quando ela já está avançada na idade, mas está falando que instrui o menino já desde pequeno no caminho que deve andar, para que quando envelhecer não venha se desviar-se dele. Portanto, amados, que nós ficamos nesta manhã com esse tema: o que os filhos esperam dos seus pais. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o têm. Então, nós pais, nós viemos valorizar os nossos filhos, que nós viemos acompanhar a trajetória, o caminho deles, que nós viemos
e a direção ele irá tomar, mas sabendo que muitas das vezes, se ele tomar uma direção contrária, você, como pai, esteja de braços abertos. Quando nós vemos a história do filho pródigo, quando ele quis sair de casa, ele saiu, e lá fora ele teve as suas dificuldades, teve as suas adversidades, mas chegou um certo momento em que ele falou: eu aqui, passando por necessidade, e todos aqueles lá com abundância de pão, vou ter com o meu pai. Então ele volta para a sua casa, e o seu pai o recebe de braços abertos. Portanto, amados, que nessa manhã eu e você venhamos orientar e venhamos entender o que os filhos esperam de nós. Que Deus abençoe.